Antes do jogo, seu verme, né? Antes do jogo, o Alexandre Matos, o diretor de futebol do Palmeiras, foi entrevistado. Contratou alguém. A respeito de contratações, e aí ele foi perguntado também a respeito do Diego Souza. Daqui a pouco nós vamos falar do Diego Souza, vamos ouvir aí, o Alexandre Matos. Sim. É de dezembro, de janeiro para cá, Leandro Pereira, Alexandre, Rafael Marques e Barrios. Então o Palmeiras trouxe o William e o Borja. Então até uma questão de números, você precisa talvez de mais alguma coisinha ali, mas isso desde que seja realmente um jogador que nos ajuste. Não o Palmeiras já tinha arrumado o outro, não é o caso isso. Então com muita tranquilidade a gente está fazendo. O que efetivamente teve de verdade e de concreto foi o que o Palmeiras procurou o Fluminense. Eu liguei para o diretor e para o presidente do Fluminense, fiz a proposta e ponto. A partir daí não é mais com o Palmeiras. Não houve ainda proposta pelo Diego Souza, então? De novo, a gente está trabalhando em ajustar o que está aqui. Não dá para ficar falando Diego Souza. Outro dia era o Tardelli, outro dia, me ajuda aí, era o Marco Ruben, outro dia era o Diego Costa, lá do Chelsea, que ele estava chegando, não é isso? Então, a gente fica falando cada hora, isso cria uma expectativa no torcedor. O torcedor tem que compreender, o que a gente tem aqui de bom é o nosso coletivo. A gente tem grandes jogadores. O Borja é um grande jogador. Foi eleito o melhor jogador da América. O Borja, até é legal falar um pouquinho do Borja. O Borja está passando por um momento de adaptação, sim. Essa adaptação ao estilo de jogo que o Cuca precisa e que o Borja vai ter que se ajustar. E ele vai dar um pouquinho mais, os companheiros também vão ajudar e as coisas vão acontecer devagarzinho. O Alexandre deu uma desconversada do Diego Souza. Sim, bastante. Agora, a informação do Pascoal é aquela mesmo. Hoje é o dia que deve se decidir se vai ou não vai. Mesmo tendo ganho um prazo maior, né? Até 2 dias antes Mas o Palmeiras quer definir isso hoje. O Palmeiras quer definir isso até o final de semana, quer definir essa situação do jogador, porque não dá para ficar empurrando, enrolando e tal. O Fábio até hoje pela manhã, nós estávamos juntos aqui na redação, mantendo contatos aí com algumas pessoas e a versão é a mesma, a versão continua a mesma. Hoje não teve nenhum contato até esse momento, mas teve reunião marcada para hoje à tarde. Meia hora atrás não havia nenhum envolvimento, né? Agora, nós recebemos... lembrar que o Sport foi campeão ontem, foi campeão contra o Salgueiro, no 1-0, vitória do Sport Recife contra o Salgueiro. E o Diego Souza não deu nenhum indicativo na saída de campo. Disse que amanhã é outro assunto. Que amanhã era um outro dia. Como diz aquele pessoal do Olé, que é mó barato, não o Olé Brasil. O Olé Brasil, que é a galera que posta nas mídias sociais, engraçado pra caramba. Tá lá, Vanderlei Luxemburgo do Campeonato Pernambucano. Um jogo, um gol, um título. Mas só com relação ao Alexandre Matos, Benja, eu vou fazer uma crítica à postura do dirigente. Vou fazer uma crítica à postura do Alexandre Matos. O Alexandre Matos ele não pode chegar na mídia com aquele tom, dando a entender que não existe uma negociação. Dando a entender que não existe uma conversa entre Palmeiras e Diego Souza. Começou hoje essa negociação. Pois é, Fábio. Uma coisa é ele chegar e ficar bravo e usar aquele tom quando de fato aparecem algumas notícias que não são verdadeiras. Se existe qualquer tipo de conversa, não estou falando que vai contratar o Diego Souza, mas se houve uma conversa, ele não pode tratar esse assunto como uma inverdade. Ele não pode tratar esse assunto como se fosse talvez aí uma mentira criada pela mídia. Tá errado, Alexandre Matos, tá errado. Se existe uma conversa, você até pode desconversar. Você fala, não queremos falar disso, isso aí é um assunto que está sendo tratado internamente, vamos prestigiar os jogadores que estão aqui, é um outro contexto. Agora, quando ele chega com aquela postura veemente, fazendo uma crítica ao que a mídia tem divulgado, Pascoal, tá errado. Que é invenção. Pois é, cada hora vocês inventam um jogador. Tá errado. Hoje é o Tardelli, amanhã o Robin, agora... Ele mesmo sabe que ele está negociando algumas negociações não certas, outras não. Sim, mas que tem nomes que são inventados, tem nomes que são inventados. Mas ele O Diego Costa, gente. O Diego Costa era impossível. Isso é uma bobagem. Mas você não pode pôr no mesmo balaio, Benjamin. Você não pode colocar no mesmo balaio a mentira da verdade. O Tardelli não é. O Tardelli, até onde sei, também. E o Diego Souza? O Diego Souza tem. O Robin. Marco Ruben? Estou garantindo para você. Essa eu já não sei. Eu estou garantindo para você que o Palmeiras procurou o Marco Ruben. Mas ele está dizendo que não, seu Pascoal. Houve um equívoco na procura. Às vezes as pessoas fazem as coisas erradas e não querem admitir o erro. Eles erraram a quem procurar. Eu estou dizendo para vocês, eu estou olhando para o dirigente do Palmeiras, olhar no olho dele, ele vai saber o que eu estou falando. Depois ele vai entrar no vestiário, vai reclamar com os caras, como é que ele sabe? Eu não precisa saber quem foi, eu sei. O Marco Ruben foi procurado
conversaram com a pessoa errada e ele não deu negócio. E ele tem um problema no pé. Ele fez uma cirurgia no pé. Ele vai levar de 2 a 3 anos. Ligaram para a pessoa errada? Não, eles conversaram com um cara que pensaram que era empresário do cara, mas não era. O empresário era outro. Aí não dá certo. E aí quando foram falar com o cara, virou, os caras não querem conversa, vocês não falaram com a pessoa certa, deu errado. Fala, erramos, não conseguimos fazer o negócio. Não, simples, mas ele não vai admitir. É simples falar, não conseguimos fazer o negócio. É simples, né? É muito simples. Agora, não teve negócio com isso, não teve negócio com aquilo. Claro que teve. Pascoal, ele só admite o Richarlison porque o presidente do Fluminense veio a público e disse. Senão ele não admitiria. Falou aqui exatamente. Senão ele não admitiria, ele ia dizer que não teve nada, foi uma sondagem, nos ofereceram, ele ia ficar de vítima, de coitado. Alexandre Matos, você está no mercado e é normal você ir buscar jogador. Acertar e errar faz parte. Faz parte. Hoje, se você não acertar com o Diego Souza, não quer dizer que você não negociou para trazer o Diego Souza, apenas não conseguiu chegar até o final. Agora, que você está negociando, essa é a notícia. Agora, brigar com a notícia. Que o Palmeiras dispensou 4 atacantes, é verdade. Sim, Leandro Banana. Foi o próprio Palmeiras que dispensou. Leandro Banana, Lucas Barrios, Alexandro e Rafael Marques. Por causa do Rafael Marques veio o Keno, né? E tem o William do Bigode também, que acabou sendo negociado. Ele falou, trouxemos o Borja e o Olha aqui, o Diego Souza ontem foi campeão pernambucano e aí, depois do jogo, ele deixou um ponto de interrogação no ar. Vamos ver o que o Diego Souza falou. Ele falou, amanhã é um novo dia, veremos o que vai acontecer. Ou seja, ele não fala nem que sim, nem que não. E por incrível que pareça, é a informação que eu tinha desde terça-feira. Que é a informação ele que não eu vai tenho. Interferir, Benjamin. Ele não vai brigar com o esporte. Se o Palmeiras se acertar com o esporte, lá no valor da multa, que até onde sei o Palmeiras está disposto a pagar. Mas o presidente falou que é impagável. Há duas versões. O presidente do esporte falou que é um valor impagável. Há duas versões. Ele não disse. Há gente que fala, tem pessoas que dizem, o Pascoal fala que a multa é 15 milhões. Lá em Pernambuco, as pessoas falam que a multa é 1 milhão de euros. A informação que eu tenho é que o Palmeiras está disposto a pagar a multa para ter o Diego Souza. Mas, Benja, essa multa de 1 milhão de euros, eu entendo que ela não tenha, talvez, aí procedência. Isso, porque se ele ganha um salário... O salário dele tem que ser... Há uma cláusula no contrato... Dizem cláusulas. Entre, no que diz respeito a uma possível saída também. Então, mas é que entendeu? Tá, por isso que eu tô falando, só que o Diego Souza não vai meter a faca no pescoço do esporte. Mas eu duvido que o esporte aceitaria, Benja, uma cláusula dessa no contrato, principalmente pelo fato de você fazer um investimento alto no atleta. Uma coisa é você colocar um contrato de um jogador pereba. O esporte também, pessoas ligadas lá dizem que o esporte vai exercer e vai comprar os 50% do Fluminense também. Então, mas aí que tá. E se o Diego Souza, para ficar o Palmeiras, o esporte tem que comprar. Analisando o contrato do jogador, a multa para o mercado interno, ela é baseada no tempo de contrato pelo salário. Aí você faz um cálculo e você tira o X lá de quanto pelo tempo restante em vezes 100. Pro exterior, você estipula o valor que você quer vender o atleta. Aí não tem um cálculo que possa ser feito. Você coloca em contrato um valor que você entende que seja legal para o teu clube. Dentro do que o Diego Souza aí divulga, o Pascoal na mídia, ele tem um ano e meio de contrato. Ele ainda tem um ano e meio de contrato ainda restante com o esporte por mais um ano de renovação que cabe ao esporte decidir se ele quiser renovar com o Diego Souza. Pela declaração do presidente do esporte, quando ele falou com a gente aqui, acho que há 2 dias, foi isso que ele disse. Ele falou, essa renovação é unilateral. Se o esporte quiser, renova por mais um ano. Ou seja, cabe ao esporte estender ainda mais esse vínculo, Pascoal. Então, por isso, eu acho que é muito, muito, muito difícil que essa multa seja de 1 milhão de euros. Não é. O presidente do esporte ele não seria extremamente juvenil de participar de um programa com a audiência que o nosso programa tem e falar, a multa é impagável, ele não sai daqui por qualquer migalha, não. E aí no dia seguinte ele sai por 1 milhão de euros. Seria praticamente impossível fazer isso. Na sua pergunta, pagar enfático, cara. O valor da multa, o esporte se garante pelas próximas 10 anos, né? Ele falou que é um valor que não condiz com a realidade brasileira. Ele falou que nenhum clube teria condição de pagar o valor da multa. Eu também não acredito. Eu não acho que ele ia se expor ao ridículo, cara. Exatamente. Duvido que ele faria isso. A informação que eu tenho é que são 15 milhões. É uma informação de passagem. Isso ele falou que não era e que era muito mais. Não, ele falou, é muito mais do que isso.
A informação que por isso que eu perguntei a ele, são 15 milhões de presentes. Ele falou, não, muito mais do que isso. E quinta-feira era o dia que me foi passado por parte do... O Palmeiras pode ceder alguns jogadores para ajudar? Até 3. Mas por empréstimo? De uma relação por empréstimo. Quais são os jogadores? Ainda não saiu a lista. Mas aí o Palmeiras também é bem esperto, porque pelos 3 jogadores que o Palmeiras tinha exposto para o Fluminense numa troca com o Richarlison, não era Rafael Veiga, não era Keno. Eram jogadores aí que estão bem abaixo, Pascoal, e também não vale a pena. Ou você quer o jogador e oferece algo que seja bom pro outro lado também, ou não ofereça refúgio. A menos que você ceda o jogador em definitivo. Por exemplo, você vai ceder o Johan. Valor, né? O Johan. É um jogador que nem, pô, o que você vai fazer com o Johan até o final do ano? Potencial. Mas tem um potencial de crescimento. Tudo bem, o Johan vai em definitivo. Já é... Senhor Mário, vamos fazer o seguinte. Quem está com a gente no ar agora é o José Silvério. Opa. Grande Zé Silvério, nosso companheiraço lá da rádio lá de Recife, Rádio Jornal, né? É isso, né? Rádio Jornal, que faz tanto tempo que eu não falo com o Zé sumiu. Zé Silvério é o Benja, que prazer falar contigo. Tudo bom, Zé? Ô, Benja, tudo bom, meu amigo? Prazer danado estar de novo falando com você, com essa gente boa do Fox Sport Rádio. Um grande abraço, Benja, à sua disposição. Ô Zé, você que sabe tudo o que acontece aí no futebol pernambucano, a primeira pergunta para você é a mais fácil. O Diego Souza vai jogar no Palmeiras ou não? Olha, eu lembro que há 2 anos você me fez essa pergunta se o Diego iria para o Palmeiras. Terminou o Diego indo para o Fluminense, naquela época tinha uma proposta no futebol da China, mas, veja, naquela do achômetro. Pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, para mim, Diego Souza está de malas prontas para ir jogar no Palmeiras, para mim. Ô Zé, qual que é o valor da multa do Diego Souza aí para sair do esporte? O presidente do clube, doutor Arnaldo Barros, chegou a falar numa multa de 200 vezes o salário do jogador. O Diego ganha em torno de R$400 mil. Aí seria uma multa astronômica, não daria para pagar. É muito alta essa multa. Mas tem um detalhe, quando o jogador quer sair do clube ou quer atender um outro chamado, essa condição do jogador querer vale muito, que Diego Souza tem muita moral com a presidência, com a diretoria do esporte, com o clube, com a torcida. Então eu acho que esses aspectos facilitariam uma saída do Diego Souza do esporte. Então, para você, Zé Silvério, o Diego Souza está de malas prontas para o Palmeiras? Para mim, eu disse a você, no achômetro, veja, com todo o respeito que eu tenho a você e ao Fox Sport Rádio, eu tenho quase que convicção de que Diego Souza vai ser jogador do Palmeiras. Aí, Pascoal, fala com o teu parceiro. Zé parceiraço, esse é meu parceiro mesmo. Zé Silvério é Pascoal que está falando. Pascoal. Me fala uma coisa, essa percepção que você tem é muito mais por parte do jogador, no sentido de que ele pode conversar com a diretoria para sair, do que propriamente da diretoria à disposição dela de ceder o jogador? Seria mais do jogador, Pascoalzinho. Ontem, depois do jogo, o Diego Souza foi sobrecarregado de perguntas sobre o Palmeiras. E ele sempre disse, olha, eu quero comemorar o título, amanhã será outro dia, então amanhã a gente resolve essa situação. Eu falo sobre isso. Então ele deixou nas entrelinhas. Pelo que eu senti dele, até do jogador, ele deixou mais para lá do que para cá, Pascoal. Ô Zé Silvério, boa tarde. Quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Ô, mano, tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Ô Zé, com relação, por exemplo, à torcida do esporte, torcedor é passional, tá na cara. Como é que o torcedor do esporte está reagindo diante dessas notícias aí? Ele tá chateado com o Diego Souza? Mano, o torcedor nem pensa na saída do Diego Souza, né? Ele é o ídolo maior, jogador que foi convocado para a seleção brasileira, jogando num clube do Nordeste, uma coisa muito difícil de acontecer. E acontece de 100 em 100 anos, é complicado. Então o torcedor, evidentemente, não imagina isso de jeito nenhum. O torcedor fica receoso, apreensivo, mas o futebol é um negócio, o futebol é dinheiro, o futebol é proposta, é oportunidade. A gente sabe que o esporte tem muita visibilidade, mas o futebol do Sudeste dá uma visibilidade maior para o jogador. Não que o Diego Souza esteja precisando dessa visibilidade maior. Ele já tem essa visibilidade, mas no que tange ao torcedor, o torcedor vai ficar triste, vai ficar choroso, mas se acontecer depois, vai terminar entendendo que há um profissionalismo na história. O Diego é um profissional que tem bons serviços prestados ao esporte, é utilíssimo ao esporte, e tudo isso será levado em consideração para o torcedor, mesmo no momento de saída do jogador.
Zé Silvério, é o Flávio, boa tarde para você. Oi, Flávio. Tudo tranquilo, né? Deixa eu te perguntar um negócio. O presidente do esporte, anteontem, ou terça-feira, conversando com a gente aqui, ele disse que se alguém pagar a multa que o esporte estabeleceu em contrato, as finanças do esporte vão estar garantidas aí durante pelo menos uns 2 anos. Ao mesmo tempo, a gente ouve falar que a multa seria de $1 milhão de euros. Essa é uma informação que partiu do Nordeste. Você tem alguma informação um pouco mais precisa sobre o valor, afinal de contas, dessa negociação? Qual seria? O que disse o presidente, Flavinho, é que é 200 vezes o salário do jogador. Ele ganha em torno de R$400 mil no esporte. Isso daria 80 milhões. 80 milhões, né? 80 milhões nem o Palmeiras compra. Né? Verdade. Aí é inviável, né? Nesse caso é inviável. Agora eu volto àquele ponto de partida. Se o jogador estiver disposto a ir embora, é o desejo dele, essa situação, com certeza, ela será modificada, do meu modo de ver, deverá haver um denominador comum para que as partes entendam, e se o Diego quiser realmente sair, se facilite essa saída dele. Zé Silvério, é Fábio, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem, meu amigo? Deixa eu te perguntar uma coisa, convivendo com o Luxemburgo aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe da sinceridade dele. Por exemplo, vocês ontem tiveram acesso a ele, abordaram esse tema com ele, e ele disse alguma coisa, deu algum indício de que já não conta mais com o Diego Souza, ou que conta? Não, ele não deixou, né? Ele disse que Diego é profissional, Diego é um jogador experiente, é utilíssimo para ele, mas que ele não vai intermediar essa situação. Ele disse que deixa bem à vontade, não tem interferência dele, porque o Diego é amigo, é aquilo, não. É o lado do jogador, é o lado da vida do jogador, é o lado financeiro e ele não vai interferir nessa condição. Ô Zé, é o Fábio Sormani, um prazer falar com você novamente. Oi, Sormani. Quando a gente viu o Diego Souza sair do Fluminense para o Sport, todo mundo comentou, eu, entre essas pessoas, que o Diego queria realmente usufruir no final de carreira tranquilo, jogar no lugar que ele gostava, a família estava adaptada, o dinheiro não faria a menor diferença para ele naquele momento. Por isso ele optou jogar pelo esporte, devido ao amor que ele tem pelo clube, etc. e tal. O que mudou nesse trajeto todo? Porque, gente, sair do Rio de Janeiro e ir para Recife é uma diferença, ok. Aqui no Rio a gente vê a violência e, enfim, é uma coisa que infelizmente acontece muito aqui. São Paulo é uma cidade muito cruel, né? Com quem vive lá. Você sabe disso também, porque você conhece São Paulo. O que mudou na cabeça do Diego Souza para ele estar querendo aceitar essa proposta do Palmeiras? Ô, Sormani, nessa questão da violência, guardando as devidas proporções, o nosso estado, a nossa capital também não está muito diferente não, viu? Aqui também está se matando, está se roubando, está se assaltando, está fazendo tudo que se faz em São Paulo e no Rio, aqui também se faz, devidamente na faixa proporcional. Agora, não mudou nada na cabeça do Diego, não. O Diego, quando saiu para ir para o Fluminense, foi com o objetivo de ir para o Rio de Janeiro, de voltar e tal. E quando ele voltou para cá, ele não estava bem no Fluminense, não se adaptou, não se encaixou e voltou para cá no berço dele. E nessa volta, ele reencontrou o seu futebol, reencontrou outra vez a sua autoestima, e agora ele já conhece o Palmeiras, já conhece o futebol paulista, ele é seleção brasileira, então é um jogador que está com a cabeça, a gente sabe que com a cabeça equilibrada, uma cabeça tranquila, e qualquer decisão que ele tomar agora será uma decisão consciente, viu, Sormani? Ô Zé Silvério, para a gente encerrar, o dia D é hoje? Eu não sei se será hoje, porque essa questão, ela não é assim, para resolver num estalar de dedos, não. É uma questão tanto quanto melindrosa, um tanto quanto complicada, porque envolve muito dinheiro. E o clube também não quer abrir mão de muita coisa. Então, eu diria, hoje nós estamos na quinta-feira, eu acho que até segunda-feira essa situação deva estar resolvida. Se o Diego vai para o Palmeiras, eu, na minha humilde e modesta opinião, acho que ele vá, mas pode ser que ele fique também. Então, eu acho que até segunda-feira, no mais tardar, tudo isso deve estar resolvido, viu, meu amigo Benja? O Diego Souza você coloca como um dos maiores jogadores da história do esporte já, ou Zé Silvério? Eu já disse o ano passado não, em 2015, eu disse a Diego, num jogo que ele fez lá em Campinas contra a Ponte Preta, eu disse, cara, você para mim é um craque exponencial. Eu acho ele craque, ele é um jogador super inteligente, um jogador que tem um bom domínio de bola,
Agora, também tem um detalhe. Às vezes o Diego não está para o jogo. E quando ele não está para o jogo, aí ele fica um jogador normal. Zé Silvério, um grande abraço para você aí. Obrigado pela participação, pelas informações, Zé. Abração. Não me mate de saudades não, meu amigo. Esse contato eu quero tê-lo permanentemente. Um grande abraço para você, beijo para toda essa turma bacana do Fox Sport Rádio. Valeu, Zé Silvério, um abração. Tá aí, ó, pelo Zé Silvério, né? Repórter tradicional lá em Recife, pelo Zé Silvério, o Diego Souza está de malas prontas para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou um baita reforço. Ele já jogou no Palmeiras, né? 11 e 12. Baita reforço. O Diego Souza hoje, ele tá melhor do que naquela época que ele jogou. O Diego Souza hoje, ele tá melhor do que naquela época. Na minha, assim, eu tenho uma avaliação. Legal o Palmeiras contratar um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O Diego Souza é ídolo da torcida do Corinthians, mesmo sem ter jogado lá. Ele não jogou no Corinthians. Mas é ídolo. Tem um busto lá. Não jogou. O Diego Souza é um jogador, no meu modo de ver, ele tem porte de jogador de futebol. Ele sabe jogar futebol. Você fala que ele tem a bunda grande. Se tivesse porte de bailarina, ele gosta do confronto com o jogador adversário. Ele não foge do confronto, não foge do choque. Jogador que pode trabalhar dentro da grande área. Vem pra ser titular? Pra mim, vem pra ser titular no time do Palmeiras. A vaga de quem? Pode escolher lá quem vai sair. Mas o senhor não fala que aí tem um porta-mala grande? Não falo isso. Fala sim. Você falou assim que parecia uma cara. Falou sim. Eu só acho o seguinte, o Diego Souza, ele joga. Joga muito, só que ele não gosta. Cara, agora tá vindo pro Palmeiras, aí muda de discurso. Deixa eu falar. Uma cara, vocês se Até quem te defende já tá te chamando ali. Eu tô mentindo, porque ele fala, o Diego Souza, ele joga muito, só não gosta. Vou falar só não gosta de jogar. Sabe jogar, mas não gosta. Quem acha, peraí, quem acha que o Pascoal... Tem dia que ele não tá afim. É isso. Quem acha que o Pascoal agora está com a razão para índice palmômetro? Quem acha que o Pascoal está com a razão? Aê, gente! Quem acha agora que o Mano foi o Palmeiras do segundo tempo e o Cruzeiro do primeiro tempo? Nem eles acham isso, eles batem palma assim. Muito, porque eu já ouvi essas declarações do Pascoal aqui. Falando que ele tinha um baita porta-mala, é um baita ele sabe jogar, mas ele não gosta de jogar. Aí começa a acertar com o Palmeiras. Muda.